falar, vocês que estão nos ouvindo, sabe aqueles programas de entrevista que, assim, você fica ouvindo e fala assim, mas, puxa vida, não perguntaram isso, que era a coisa mais importante que eu queria saber? Pois é, aqui no Conexão 10 Podcast, você não vai ter essa sensação, porque nossos convidados, quem topou sentar nessa cadeira para conversar com a gente, é porque está disposto a responder sobre qualquer coisa. Não é isso, senador Ataídes? E eu vou começar perguntando uma coisa. Como é que o senhor gosta de ser chamado? Primeiramente, me permite, Vanja, cumprimentar você, o Sadraque, o Eduardo, por essa oportunidade que vocês estão nos concedendo para que nós possamos levar informações ao nosso povo. Ataídes eu prefiro. Então, a gente pode, assim, chamar dessa intimidade, não precisa chamar de senador, de empresário, porque o senhor, assim, é um multifacetado. É senador, é empresário, envereda pelo campo das letras também como escritor, tentando compartilhar aquilo que o senhor vai aprendendo. Então, assim, de início eu quero só para situar as pessoas, né? Assim, para criar mais intimidade, eu quero que o senhor diga assim, como é que foi sair de Estrela do Norte, nascer em Estrela do Norte até chegar no Tocantins? Rapidamente, como foi esse percurso? Que ótimo. Nasci então em Estrela do Norte, uma cidade pequenina, aqui na divisa hoje com o nosso estado do Tocantins. 12 filhos, todos criados na mão de parteira, uma dificuldade tremenda. Lamentavelmente, 5 não conseguiram sobreviver. Dos 12, o senhor é que número? Eu sou o penúltimo. Então sobraram 7. Logo após o meu nascimento, meu pai colocou todos nós num carro de boi e nos levaram então para São Miguel do Araguaia, uma cidade também hoje divisa com o nosso Tocantins. Logo depois, mudamos então para Araguaçu, hoje já estado do Tocantins. Meu pai era meeiro às margens do rio Araguaia. Meieiros, para quem não sabe, é aquela família que chega numa fazenda, ali o fazendeiro arruma uma gleba de terra crua, dá a ele ali aquele pedaço para que essa família, então, prepare a terra, planta, colhe, lasca de trabalhar e dá metade para ele. E deixa metade e não poderia, Vanja, continuar mais do que 1 ano na fazenda, porque os fazendeiros não tinham os títulos de suas terras e tinham medo de perdê-las. Então, era só uma safra. E a gente, então, ia para uma outra fazenda. E assim foi às margens do rio Araguaia. Chegando ali próximo de Colmeia, um fazendeiro permitiu que a minha mãe criasse algumas galinhas. E então ela foi à cidade vender essas galinhas para comprar o açúcar e o café e me levou. E lá então tinha um cidadão que estava com um caminhão carregado de arroz, indo para uma cidade por nome de Anápolis. Eu pedi uma carona, esse maluco deixou eu subir e lá então eu cheguei. Ainda não havia colocado uma botina no pé e nem tinha sentado numa cadeirinha de escola, aos 11 anos de idade. Chegando em Anápolis, não tinha profissão nenhuma, não sabia fazer nada a não ser capinar. Consegui uma enxada emprestada e fui limpar o lote de uma senhora. E ela me emprestou então essa enxadinha e eu comecei a limpar outros terrenos. E assim então consegui comprar comida. E com essa enxadinha também eu consegui fazer um curso de datilografia. E com esse curso de datilografia eu consegui um emprego no frigorífico Bordon como office boy. E aí as coisas então começaram a melhorar. Aí alugamos já um barracão, já procurei a minha família, aqui ao meu lado está o meu irmão mais velho. E aí fomos levando um e outro para a cidade de Anápolis até levar todos. Consegui ir para a escola pública. E lá, então, eu me formei em ciências contábeis, econômica, direito, exerci essas 3 profissões e tive a oportunidade, inclusive, de dar aula, né? Lecionar nessas 3 áreas. Eu gosto muito de contar essa minha história, principalmente para os mais jovens, para dizer a eles, principalmente aqui das nossas cidades pequeninas, né? Que as oportunidades são tão poucas. Nós não temos aqui empresário para gerar emprego, nós vamos falar sobre esse assunto, se me permitir, é claro.
dizer a esses jovens que não percam a esperança, não é? E que corra atrás dos seus sonhos. Mas independente da sua época ou da época de agora, a gente tem muito essas histórias. E assim, são histórias como a sua, ou como aquele menino que estudava porque a mãe achava livros velhos no lixo. E ele acabou passando no vestibular para medicina. Essas histórias viram notícia porque são a exceção. Então, assim, o que o senhor pode dispor da modéstia? O que é que o senhor atribui isso? Qual que foi o seu diferencial, assim, com tantos irmãos? Qual é que é o seu diferencial de 11 anos, assim, vou-me embora daqui, numa boleia de caminhão, vou-se embora daqui? Tem uma palavra mágica que é peculiar a mim e eu carrego com ela. Vontade. Essa palavra ela é mágica. Não é? Quando você quer e você não deixa a mão de Deus, pode ter certeza que você conseguirá realizar os seus sonhos. Só para completar, Vanja, quando chegou então em 1989, ali nos meus 25, 26 anos de idade, já advogado e contador de uma empresa de consórcio em Anápolis, eu resolvi, então, criar a nossa primeira empresa, que foi o Consórcio Araguaia. Não é? Eu gosto e tenho o prazer de dizer que a primeira filial desta empresa foi colocada exatamente na Avenida Goiás, aqui no Gurupi, esquina com a 2. E esta pequena empresa, que nasceu de um sonho de um moço atrevido, que é peculiar a mim, chegou no 8º lugar no Brasil. E depois do Consórcio Araguaia vieram mais 11 empresas para o grupo. Eu e minha ex-esposa formando então o Grupo Araguaia. E eu tenho muito prazer em dizer que eu já gerei mais de 60 mil empregos de carteira assinada no nosso país. Somente no Tocantins, mais de 15 mil empregos direto. E agora, com esse grande empreendimento aqui no Gurupi, que eu tenho certeza que você vai tocar no assunto, nós vamos gerar mais 800 empregos diretos. Eu só estou querendo chamar a atenção o seguinte, quem tá nos ouvindo e o senhor contando as histórias em tantos feitos, vai imaginar assim, o senador deve ter mais ou menos, o Ataídes deve ter mais ou menos uns 110 anos para ter feito isso tudo. Aí, só para esclarecer, o Ataídes tem 61 anos, num corpinho de 40, tá? Quem estiver escutando, só para deixar claro. Aí eu quero saber uma coisa que a gente tem reparado tem certa tendência, inclusive não é só no Brasil. Um empresário consolidado, que já teve o sucesso na área que deveria ter, com empreendimentos consolidados, dando a sua contribuição social na geração de emprego, no desenvolvimento de forma mais genérica. Tá. Aí resolve olhar para a política, começar a namorar com a política. Isso a gente viu o Trump nos Estados Unidos, tem em outros países, a gente vê o Dória, né, que em São Paulo conseguiu o sucesso na prefeitura, 2 anos depois já no governo do estado. E a gente vê essa tendência do empresário querer migrar. É o quê? É porque eu já tenho dinheiro, agora eu quero poder? O que é? O que motiva? É interessante, Vanja. Eu já fiz essa pergunta diversas vezes a mim. Diversas vezes. Como você disse, graças a Deus, hoje eu sou um homem bem-sucedido na vida. Poder, sem hipocrisia, ele agrada a qualquer um. Mas eu tenho um Deus maravilhoso. Um Deus que me agrada muito. Então, eu não estou na política pelo poder. Pelo dinheiro público, muito menos. Muito menos porque eu tenho o meu dinheiro, graças a Deus, e sei ganhar o meu dinheiro trabalhando. O senhor acha que o fato de do empresário ter essa questão, não, a política não vai me enricar, isso agrada o eleitor, tem convencido o eleitor de olha, não é pelo dinheiro, que dinheiro eu já tenho, então eu não vou meter a mão, não estou entrando para ficar rico porque isso eu já sou? Eu gostaria muito, Vanja, que os nossos eleitores, não só tocantinenses, mas Brasil afora, tivesse essa concepção. Mas a gente sabe que ela não é verdadeira, né? Por exemplo, o governador que está afastado, reza a lenda que muito dinheiro ele já tinha, né? Engano. Pelo contrário, ele tinha muito processo nas costas, não é?
E não era um empresário. Sempre foi um malandro do mundo dos negócios, não é? Mas só para concluir a sua pergunta interessante, o porquê que um empresário Sim. como eu vem à política? Sim. Porque a nossa política brasileira e essa política tocantinense é uma política suja, é uma política baixa, não é? Então, como é? Você ama política? Eu digo não. Eu estou nela por indignação. Pois bem, mas o que faz você, então, estar na política? 2 motivos. Primeiro, pela gratidão que eu tenho a Deus. Deus sempre foi magnífico na minha vida e é magnífico. Então, eu ainda estou jovem e sei que eu posso contribuir muito mais, não só gerando empregos e renda e pagando os impostos, mas ajudando o meu próximo. Segundo, o que me faz estar na política, eu sou muito grata ao povo tocantinense. Aqui nesta cidade, onde começou essa primeira empresa, que foi o Consórcio Araguaia, as casas antigas, pode bater em 10 casas das antigas. No mínimo, 6 casas tem alguma coisa que foi tirado através do Consórcio Araguaia. Como é que eu não serei grato ao povo tocantinense? Agora me diga uma coisa, o senhor toca nesse assunto assim, que a ideia é passar esse conceito para o eleitor, que assim, olha, eu já tenho dinheiro, então assim, não se preocupa que realmente eu estou entrando na política, é mais por uma questão altruísta mesmo. Não é para me fazer financeiramente, porque o dinheiro eu já tenho. Então assim, comenta-se que houve um episódio, acho que em 2014, quando isso foi a eleição, que para mostrar ao eleitor que o senhor já tem dinheiro, que não precisa disso, o senhor teria citado num comício no bairro mais pobre de Gurupi, que acho que é o São José, o senhor teria citado que só um tapete que tem na sua casa custa 30 mil reais. Então, que isso seria a prova de que o senhor não precisaria do dinheiro da política. Isso aconteceu mesmo? O senhor falou isso? Esse tapete existe? Vanja. Tu me dá um taquinho desse tapete? Vanja, olha como é que é a coisa chamada comunicação. Olha, eu nunca imaginei... Eu não ouvi, eu ouvi falar, tá? Não, Vanja, não é o meu tapete. Mas olha só que barbaridade, porque as pessoas gostam, às vezes, de distorcer as palavras. Hoje eu posso falar, e eu gosto muito dele. É um tapete que o ex-prefeito Laurez comprou para botar na sala dele de 48 mil reais. Não é tapete meu, não. É o tapete que o Laurez comprou. Meu Deus. É o tapete do Laurez. Eu falei, gente, olha, o Laurez comprou um tapete por 48 mil reais. Isso é uma barbaridade. Então eu estava do outro lado e eu falei sobre esse tapete caro que o Laurez comprou. E depois eu fui lá visitá-lo e pisei no danado do tapete. Né? Então, não é meu, não. Ótima história esclarecida. Isso. Ele não tem um tapete de 30 mil reais, gente. Agora, me diga uma outra coisa, voltando um pouquinho aqui para a política local. O senhor tá percorrendo os municípios, porque o senhor tem um projeto político. Aí, assim, o senhor começou a política, entrou como suplente de senador, então, assim, que não é testado nas urnas. Na verdade, o suplente de senador, na maioria das vezes, a gente sequer sabe quem são os suplentes, né? Perfeito. E, assim, eu vou colocar na conta de Deus. Assim, por um plano maior de Deus, uma vontade de Deus, acaba que o senhor cumpriu o mandato quase que inteiro, né, com a partida do João Ribeiro, então assim, e o senhor substituiu, não foi uma pessoa qualquer, né? O João Ribeiro é um ícone da política tocantinense, eu acho que sempre vai ser, então, nos anais da história da política tocantinense, e o senhor acabou o mandato inteiro. O senhor, assim, sentiu o gosto do legislativo, o senhor teve algumas participações, entrou num momento complicado, que foi aquele momento de transição para o mundo do PT e esse mundo louco que a gente está hoje, mas hoje o senhor afirma que para o senhor só serve se for o governo, se o senhor conseguir candidato ao governo. O senhor também já foi candidato ao governo e assim, e acaba que teve um desempenho razoável, porque ficou em terceiro lugar, mesmo sem seu primeiro teste nas urnas. Mas por que é que só serve o governo?
Vanja, o legislativo, ele me agrada. O legislativo, ele me agrada. As coisas não começam a mudar lá, não é lá nas leis que as coisas começam a mudar? O legislativo, eu vou melhorar a resposta. Eu me sinto capacitado pela minha formação acadêmica de ser um legislador. Mas o meu mundo não é este. Eu sou um chão de fábrica. Eu gosto de fazer, né? E graças a Deus eu aprendi muito a fazer. Então eu tive uma certa dificuldade de mexer com o legislativo, porque lá as coisas lamentavelmente não acontecem, não é? Lá não acontece. Eu disse, repito em qualquer canto, e disse várias vezes na tribuna, que 90% do Congresso Nacional está ali para roubar o povo brasileiro. Né? 10% ali está para trabalhar, 90% está para roubar. E ninguém aprova projeto nenhum. Eu tenho mais de quase 200 projetos interessantíssimos naquela casa. Se eu for nominar eles aqui, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção, é de minha autoria. Mas ali estão simplesmente para aprovar medidas provisórias. Então eu não tenho vontade de voltar para o legislativo, e sim o executivo, porque você com a caneta na mão, sabendo fazer, que é o que a gente aprendeu aí ao longo dos anos, com os nossos acertos, com nossos erros, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, viu, Wanda? Depois eu vou voltar a essa questão aqui do governo do Estado, mas aí eu quero perguntar, o senhor fala muito no combate à corrupção, inclusive eu tenho até que dizer assim, para quem já não ouviu a entrevistas suas ou não leu entrevistas suas, que assim, que o senhor fez uma projeção que, olha, eu acho que está caminhando para se cumprir, que é o senhor projetou que Carlesse, o governador afastado, metia a mão com tanto gosto nas coisas do Estado que em 2022, quando ele terminasse o mandato, ele seria preso. Aí depois o senhor mesmo, em 2023, depois o senhor mesmo fez uma correção. Olhe lá se não for antes, entendeu? Então, assim, e o cargo o homem já praticamente perdeu, né? Agora já tem toda uma movimentação pró-impeachment, enfim. Mas a minha pergunta é o seguinte, o senhor fala muito no combate à corrupção, fala inclusive da sujeirinha que rola lá no Congresso, sujeirona, na verdade. Mas assim, o senhor teve uma postura diferente em relação a casos semelhantes, que foi o Delcídio Amaral, que o senhor acabou até deixando a presidência da comissão, porque o próprio Delcídio considerou suspeito, dada a rivalidade do PSDB com o PT, mas votou pela absolvição do Aécio, que era do seu partido. 2 pesos e 2 medidas? Se for coleguinha, pode? Vanja, eu passei praticamente 7 anos dentro do Congresso Nacional. Eu me arrependo de poucas coisas que eu fiz ali dentro, muito poucas coisas. Se eu voltasse ao Congresso Nacional, eu faria tudo de novo, só que agora com um pouco mais de experiência. Das coisas que eu me arrependo dentro do Congresso Nacional, eu posso dizer que a única, as outras são detalhes, foi o dia que eu votei para o Aécio continuar lá. Essa questão partidária é muito forte. Não é? Eu estava no PSDB, ele era o líder, ele era o meu líder. Se você buscar o vídeo daquele dia, eu fiquei com os 2 dedos, um no não e outro no sim, e 6 senadores atrás de mim pedindo, pelo amor de Deus. Eu apertei, então, o não. Então, isso eu vou carregar comigo, ponto. Isso eu vou carregar comigo. Mas não é 2 pesos e 2 medidas, não. Eu queria... É o peso do partido. É o mesmo partido. E quem erra tem que pagar pelo erro. Não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, não importa. Se é filho. Se filho meu fizer alguma coisa errada, eu vou cumprir com ele. Mas ele tem que pagar pelo erro. Foi assim que nós aprendemos lá no Cabo da Enxada. Ótimo. A gente vai voltar a falar na política do Estado, mas antes eu tenho que fazer uns agradecimentos a pessoas que estão apoiando o nosso projeto, né? O frigorífico Cooperfrigo, né? Que é assim, né? O Cooperfrigo, o Oiti Hotel,
inclusive, assim, que consegue atender o nível de exigência, senador Ataídes? Sou muito exigente, não. Eu sou da roça, eu sou do cabo da enxada. Faz tempo que a enxada não passa mais nessa mão, menino. Graças a E Deus. a Fregonese Veras, que é uma clínica de estética e odontologia, em que tem a doutora Rafaela Vitorino lá, competentíssima, entendeu? Atuando. Então, assim, são nossos parceiros e a gente precisa dar um agradecimento por estarem apostando na gente. Voltando a falar da questão do governo do Estado, o senhor me pareceu, inclusive, assim, um tanto quanto presunçoso o Grupo do Bem. Acho que ficou meio, sabe, assim, meio arrogante de se chamar de Grupo do Bem. Mas, assim, quem é esse Grupo do Bem? É um grupo aberto em que, assim, eu posso me candidatar a fazer parte do Grupo do Bem? Quem é esse Grupo do Bem? E uma outra coisa também, o eleitor ele reclama muito que assim que a política não se renova, é só grupo A, grupo B, grupo A, grupo B, daqui a pouco os filhos do grupo A e do grupo B. Então, assim, aí aparece o senhor, que é um empresário, que já tem certo know-how, que já tem certo trânsito político, mas existe, assim, parece um ambiente meio fechadinho. Esse povo tem medo de deixar pessoas novas entrarem? Como é que é? Como é que se quebra a casca dessa política tradicional e se entra nesse negócio? Vanja, é muito, mas é muito difícil. Eu vivi ao longo dos meus anos no mundo dos negócios. Eu nunca vi um negócio tão difícil de se fazer como o tal da política no nosso país, especialmente aqui. Evidentemente que as pessoas do mal, elas não querem as pessoas do bem, é claro, não é? Isso é óbvio. Então, não dá para a gente... O senhor dá nome para essas pessoas do mal e do bem? O senhor chega a dar um nome? Se eu for dar nome aqui, nós vamos passar o dia todo, então nós vamos até pular isto. Então, prática, o que o senhor considera ser essa prática do bem? Eu diria que aqui no nosso Tocantins, nós temos poucos, mas muito poucos políticos bons. Poucos. A maioria são pessoas do mal. Pessoas que estão na política para se fazer, para se enriquecer ilicitamente. Isso está muito provado ao longo dos anos, não precisa nem da gente discutir isto, não é? Mas nós temos políticos bons. Então, se é poucos, evidentemente que eles têm maior dificuldade para chegar lá, como eu, né? Por exemplo, o grupo de Carles não me quer, e nem eu quero, imagina, não é? E tantos outros, nós não vamos nominar aqui. Mas quando você tem boas intenções, não é? Quando o seu propósito, e Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, quando você tem bons propósitos e você tem a coragem, a vontade, você acaba vencendo. Mas eu confesso que não é fácil, né? Dá vontade de desistir às vezes? Mas é claro, principalmente eu, que não preciso da política financeiramente para viver. Tem né? muita quebra de palavras, assim, de pessoas Nossa, é uma ingratidão. Tá assim, a política, fechando acordo, batendo nas suas a costas. Política é um prato, a política é um prato frio, um prato frio da ingratidão, da covardia que se serve dia a dia. É uma coisa que eu jamais imaginei que fosse dessa forma. O não é? fato do senhor ter dinheiro legítimo, digamos assim, ter um Graças a Deus. legítimo, o senhor se sente meio usado? Tem assim aquele político meio escroto? Não, usado não. A minha experiênciazinha adquirida... Que não chega a usar, mas que chega meio assim... Não tem nem coragem de fazer isto. Até mesmo o próprio eleitor. O próprio eleitor não tem coragem de chegar em mim e me pedir dinheiro para votar em mim. Não tem coragem. Apesar de que eu já encontrei, nesse nosso Tocantins afora, alguém pedindo dinheiro. Né? Eu digo, olha, eu estou aqui para trabalhar para vocês. Eu não estou aqui para comprar o seu voto. Eu já trabalhei para mim, eu quero trabalhar para você. Como é que eu vou comprar o seu voto para trabalhar para você? Não é? Então, mas as coisas mudam, sabe? Eu acredito muito. Primeiro que Deus está no comando de tudo, não é? E que nós temos pessoas boas. O Tocantins tem muita gente boa. O nosso povo é um povo bom. Então eu acredito nisso. O senhor está assim, tá numa toda uma via crucis para conseguir ser o indicado do partido ou de uma coligação para encabeçar uma chapa, não é isso?
O nosso projeto hoje é a inauguração desse grande empreendimento aqui no nosso Grupi. Calma, a gente vai falar. Esse é o seu projeto empresarial, a gente está falando da política. Após a inauguração, eu vou fazer umas visitas, não é? Mas o senhor já está dando uma rodada, já está tentando fazer com que os vereadores tenham um pouco mais de autonomia intelectual, digamos assim. Esse livro... Fiquem menos dependentes, entendam mais qual é o seu papel, né? Inclusive, assim, o livro, até colocar assim, apesar de ser um podcast, eu acho que dá para ver, que é o Vereador Capacitado. Qual foi a sua intenção? Qual que era o objetivo quando o senhor fez isso aqui? Vanja, eu não tinha mais nenhuma pretensão de de voltar para a política, né? Me permite só um pouco mais. Eu não tinha no nosso projeto de vida jamais a coisa política partidária, jamais, né? Essa história é até interessante, eu gosto de contar ela, e ele está vivo até hoje, que é o governador Siqueira Campos. Em setembro de 2009, eu tinha um grupo de estudo bíblico, um grupo de pessoas, entre elas a filha do Iris Rezende, a doutora Adriana, e numa sexta-feira do dia 15 de setembro, nós fizemos uma leitura com um livro chamado Uma Vida com Propósito. E depois dessa leiturazinha, vinha uma pergunta: o que Deus fez por você e o que você está fazendo para o seu próximo? Eu gosto de contar essa história também, não só para os mais jovens, mas para os mais velhos também. Pois bem, cada um respondeu, eu respondi: olha, Deus é maravilhoso na minha vida. E o que eu estou fazendo em prol de tudo isso que Ele fez por mim? Na época eu estava gerando 4.800 empregos diretos. Eu disse, eu estou gerando 4.000, quase 5.000 empregos, eu estou fazendo muita coisa também para Deus, ué. Todo mundo foi embora, eu fui para a cama e não dormi. Sábado de manhã, do dia 16, eu pedi um diretor para ligar para Siqueira Campos. Ele me disse, você não fala com político, e não falava mesmo, porque eu tinha pavor de política e tinha pavor de políticos. Tinha. Era ignorância, é claro. Aí então o doutor Júlio César Bonfim liga então para Siqueira Campos, 8 horas da segunda-feira, estava lá perto daquele moço que eu nunca tinha pegado na mão dele. 82 anos, ele, firme, forte. Ele me perguntou, o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aqui para o senhor voltar a governar esse estado. Porque eu via dizer que o moço que estava sentado na cadeira estava varrendo. E hoje eu não tenho dúvida, é um varredor mesmo, né? É um corrupto, né? Tá aí os processos. Pois bem, mas aí eu queria fazer 18 perguntas ao governador, levei por escrito, empresário é assim. Mas aqui eu quero dizer só 2. Eu perguntei ao governador, eu não conheço o senhor e seu filho, se o senhor voltar para a política, governar esse estado, o seu filho volta? Ele me disse, não, volta não. Balançou o braço assim, volta não. Está lá com o estado de gaguinho. Era verdade. Falei, opa, tá bom. Última pergunta que eu quero dizer aqui. Se o senhor voltar a governar esse estado, o senhor voltaria por quê? Ele me disse, para cuidar do meu povo, doutor. Eu falei, tá fechado, tá fechado. Aí ele disse, bom, não tenho condições financeiras, mas eu tenho, governador. Eu tinha um táxi aéreo, trouxe 3 aviões para cá imediatamente, um jato. Paguei uma dívidazinha dele de 2006, que ele havia perdido a eleição, não é? E perguntei a ele, quanto é que nós temos que depositar mês? Ele falou, tantos mil. Estava lá 2 testemunhas, que é o Ailton lá de Santa Rosa, o ex-prefeito, e o Hernani, que também está aí. É só perguntar para eles. E aí, então, começamos a viajar. O governador falava, olha, o doutor Ataídes é o meu candidato ao Senado. Eu dizia, não repita, governador, que isso não é o meu propósito. Então, olha só que coisa interessante. Essas 3 pessoas estão vivas, é só ir lá. O que eu queria, então? Gastar milhões de reais para voltar o governador Siqueira para o governo. Eu estava tentando fazer uma negociata com Deus. Ou seja, esse moço sério, né, e competente, assim eu pensava, volta a governar o estado, cuida do nosso povo, dos meus irmãos, eu vou continuar ganhando meu dinheiro e vivendo a minha vida. Me dei mal. Então eu sempre tenho dito por onde eu passo, não tente fazer negociata com Deus, que vai dar errado. E hoje eu estou aí
na política. Essa política que eu não gostaria de estar nela. Estou por indignação. Então, obrigado por você ter me permitido contar essa pequena história e ela é verdadeira. Eu amo a verdade e tenho pavor da mentira. Pois bem, o nosso propósito no Senado Federal, eu presidi 3 comissões parlamentares de inquéritos, né? A do cartão de crédito, da JBS e do CARF. Foram CPIs difíceis, mas foi um grande aprendizado para mim. O único senador da República que presidiu 3 CPIs até hoje, isso com 7 anos de Senado só. Pois bem, mas vendo os desmandos do nosso Estado, eu disse, eu vou governar esse Estado, se for da vontade de Deus. E montamos tudo para 2018 ser o governador. Na época houve inclusive uma conversa com o governador que estava em exercício, Marcelo Miranda e tudo, não é? O presidente Michel, um grande companheiro, me permitiu que eu trouxesse para o estado do Tocantins 420 milhões de reais. A própria senadora Cátia Abreu, numa live, disse que nenhum parlamentar até hoje trouxe 420 milhões para o Tocantins. Eu montei toda uma estrutura, toda uma base. Inclusive o próprio Laurez veio para o PSDB. Eu falei, não, agora com essa base gigantesca, nós vamos então governar esse estado, se for da vontade de Deus. Mas, de repente, um cidadão que sai corrido de São Paulo, sai corrido do Mato Grosso, sai corrido do Pará, chega aqui, compra uma fazenda, vira presidente de um sindicato, desvia dinheiro de um sindicatinho, com todo respeito ao sindicato rural, porque é pouco dinheiro, é afastado. Com dinheirinho, compra 6 mil e poucos votos, vira deputado estadual. Chega na Assembleia com 8 milhões e meio, compra a presidência da Assembleia. Palavras dele para mim. 7 meses antes de terminar o mandato do Marcelo, ele é cassado, esse homem senta na cadeira. Imediatamente ele, mais o Gaguinho e mais umas 2 pessoas, me tira 20 prefeitos dos 28 prefeitos da minha base. Pronto, desmoronou. É aquilo que a gente tem falado. O mal não quer que o bem se aproxime, não é? O senhor já deve ter... eu fico meio fascinada com essas histórias, então, assim, o senhor já deve ter aprendido alguma coisa que, assim, no frigir dos ovos, parece que, assim, os fins justificam os meios. Parece, assim, que para conseguir entrar no jogo tem que fazer algumas coisas não muito ortodoxas também, né? Esse meio dá umas rasteirinhas e tal, porque parece que o eleitor, por bem ou só pela mensagem do bem, não vai. O que hoje, por exemplo, o senhor está, como eu estou falando, a partir do próximo ano, depois do seu projeto empresarial, que a gente vai falar dele daqui a pouco, o que é conseguindo, tá, beleza, o senhor conseguiu a base suficiente, porque é um processo muito longo, muito sofrido. Conseguiu a base suficiente, ótimo. Desse grupo aqui, o senhor conseguiu, vai ser o candidato a governador. O que o senhor vai fazer diferente para ter um resultado diferente? Ô Vanja, eu tenho muita dificuldade de fazer aquelas coisas, ou de fazer qualquer coisa que desagrade o meu Deus. Eu tenho muita dificuldade. Primeiro, eu tenho muita dificuldade de fazer aquilo que desagrade o meu coração e os meus princípios. Eu tenho muita dificuldade. Então, isso já é um problema muito sério para um homem como eu estar na política. Não é? Mas não é impossível. Se a gente for olhar a história, por exemplo, de José, que ganhou a guerra com meia dúzia de pessoas, né, contra um exército enorme, não é? Mas ele tinha um parceiro poderoso do lado dele, Deus, né? Então, eu sei das minhas dificuldades. Então, as pessoas que estiverem junto comigo nesse projeto, como marqueteiro e etc., não adianta eles virem para mim e falar, olha, se junta com o pilantra que você vai ganhar. Eu vou ter muita dificuldade de juntar com esse pilantra, sabe? Eu acho que o eleitor, assim, a despeito de tudo também, o eleitor também tem certa dificuldade. Hoje, por exemplo, tem muito canalha usando o nome de Deus, né? Tem. Sem então, dúvida, assim, então é complicado, às vezes, até assim, por exemplo, poxa, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que reconhece a
a importância de Deus na vida dela, eu acho que essa pessoa merece crédito. Mas, infelizmente, assim, tem tanto canalha usando o nome de Deus. Na própria assim, igreja. Na própria igreja, colocando Deus É. acima de todos, quando deveria ser acima de tudo, inclusive, enfim. Para se enriquecerem. Acima de todos, mas que, na verdade, Deus não está em lugar nenhum. Ele não tá, ele sequer está presente. Ele fala que é acima de tudo, acima de todos, e ele sequer está presente. Então, assim, como é que eu vou saber que o senador Ataídes é Vanja, sincero? hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje as coisas estão mais fáceis, não é? Então, quer saber a história de um ser humano, principalmente de um político? Vem aqui no Google. Vem aqui no Google. Todo mundo tem um celularzinho na mão, graças a Deus. Então, chega aqui, bota o nome do cidadão, bota o CPF dele aqui e você vai saber exatamente quem é essa pessoa. Não é? Então, eu estou apostando muito na tecnologia. Eu estava iniciando e acabei mudando um pouco. Mesmo este ano, com todas as dificuldades da pandemia, esse grande empreendimento nosso, tomando todo o meu tempo, eu consegui visitar, de junho para cá, 81 municípios. 81. 25 lá no Bico, mais 20 e tantos no Sudeste, todos aqui da região Sul, do Vale do Araguaia, outros municípios centrais. Eu tenho visitado e tenho percebido, nessa base da pirâmide, quem realmente detém o voto, que é o vereador, eu tenho percebido neles uma vontade enorme de mudança. Eu tenho percebido isto, né? Eu, com meus 61 anos de idade... Cuidado que político é bicho falso. É bicho falso. Ele pode estar fingindo que está... Mas eu tenho percebido isto. Aos 61 anos de idade, já dá para a gente olhar nos olhos e tirar algumas conclusões, não é? E aí, então, lhe respondendo, eu saí, então... Eu queria sair em 2018 da candidata a governo, infelizmente me arrancaram toda a base, eu tive que ir à reeleição, mesmo sem querer. Mas como é que você não vai à reeleição a um Senado Federal? Não comprei nenhum voto. Gastei 1/4 do que os 2 garotos que foram eleitos, isso é sabido também, 1/4, não é? Pois bem, mas aí então voltei e assumi a presidência do Grupo Araguaia, que estava abandonada, né? São 12 empresas com mais de 30 anos de existência, então a coisa não estava fácil. Mas nesse período eu já tinha tomado a decisão que não voltaria mais à política, não é? Eu ia então sanear as nossas empresas direitinho e depois viver a minha vida, aproveitar o que Deus me proporcionou. Pois bem, mas eu disse o seguinte, gente, com a minha experiência adquirida na política, mais a minha experiência como advogado, eu vou escrever um livro para o político mais importante do Brasil. Vou escrever um livro para o político mais importante do Brasil, que é o vereador, que está na base da pirâmide. É na porta dele que se bate no dia a dia para pedir uma xícara de açúcar emprestado, de café, a luz que foi cortada, o botijão de gás que acabou o gás, o remedinho da criança, e que ele se vira nos 30 e acaba ajudando. Eu falei, eu vou deixar esse legado, eu vou escrever esse livro. E durante 2 anos, eu chegava no apartamento, ia no meu computador e jogava alguma coisinha. E acabei escrevendo, então, esse livro. Vereador Capacitado, Mandato Eficiente. Não é? Esse livro eu distribuí, evidentemente, gratuitamente aos nossos 1.307 vereadores. E sei que a mudança no nosso estado e no nosso país passa obrigatoriamente pela mão de cada um desses 1.307 vereadores que nós temos. Tem toda uma defesa, inclusive o governo que foi afastado, assim, usava como discurso, né? Só usava muito a questão do municipalismo, que a gente tem a Confederação Nacional dos Municípios, né, a CNM, então, assim, que faz essa defesa porque, na verdade, é nos municípios que a vida acontece. Que acontece, que nasce, que morre. E assim, eu frequento uma praça, eu não frequento uma praça no estado do Tocantins. A praça eu frequento na minha cidade.
Então, o buraco da rua é na minha cidade. O Estado e a União são seres até assim, entidades meio que subjetivas. A cidade é onde eu vivo, é onde acontece, é onde eu busco saúde, educação, aquela coisa toda. Mas a gente não vê essa valorização dos vereadores. Em discurso, a gente até vê dos prefeitos, né? Também em discurso, que a atenção mesmo acaba que recebem só os dos municípios maiores, né? Que podem render mais votos, mas não tem realmente essa preocupação com o vereador. Como é que o senhor está fazendo com que o vereador se enxergue importante? Porque, assim, não está escrito em lugar nenhum e não é lei. Mas parece que o vereador já entendeu que ele tem que, assim, opinar quando a eleição for para deputado estadual, ele vai pedir voto para o estadual. Aí o estadual vai pedir para o federal vai pedir para o senador. Então, assim, ele acaba ficando... Ele é a base, ele tem o contato direto com o eleitor, mas ele é coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. Como é que o senhor está tentando fazer esse vereador se empoderar e dizer assim... Wanda, parece-me, mas com a sua experiência, pela sua sabedoria, que eu já percebi que é peculiar, e eu não puxo o saco de ninguém, e tem pavor de quem puxa o meu, parece que você tem nos acompanhado nesses municípios e ouvido o nosso discurso. Nós estamos tentando convencer, mostrar para esse mandatário eu diria, de um mandato mais importante do nosso país, o valor que tem o vereador. Olha só o que você disse aí. Lá no Bico, um vereador, quando eu terminei de dizer, que eu tenho mostrado a eles o seguinte: quem elege prefeito é o vereador. Quem elege deputado estadual é o vereador. Quem elege deputado federal é o vereador. Quem elege senador é o governador. Quem elege o governador é o vereador. Quem elege o governador é o vereador. Então, eu tenho mostrado para eles que, além das atribuições deles, constitucional, que é criar leis boas para o povo do seu município e fiscalizar o ato do executivo e seu secretariado, eles têm uma responsabilidade muito maior, que é eleger toda essa cadeia. E quando eu termino de falar isto, um vereador lá no Bico me disse: mas espera aí, senador, me chamou de senador, a gente entra num pacote. Aí eu falei: meu Deus, eu já participei desse pacote. Que pacote? Um governador fecha com um senador, que fecha com federal, que fecha com estadual, que fecha com prefeito e que fecha com vereador. E o vereador me disse: a gente não tem gasolina nem para colocar no carro para pedir voto para toda essa turma. Então, eu estou tentando conscientizá-los da tamanha importância que é esse mandato do vereador. E não é puxar saco de vereador de jeito nenhum. Eu mas, Vanja, eu estou fazendo um comparativo que é para assustar todo mundo. Eu quero que um senador da República venha me questionar. Qualquer um deles. Não só os nossos 3, mas qualquer um do Brasil. Eu estou fazendo um comparativo do mandato, da importância do mandato de um vereador sério, honesto, atuante. Não estou falando de malandro, não. Esse vereador sério, competente, atuante, com um senador da República. Olha só, o senador da República é 450 mil por mês. Vossa Excelência, não pisa nem no chão. A única coisa que ele faz no Congresso Nacional, com raras exceções, é aprovar medida provisória. E 16 milhões para trazer para o Estado, que aqui tem 139 municípios, não dá dinheiro nenhum. Esse secreto aí, isso vai dar problema. E o vereador? Foi o que você disse. Olha, a rua está com buraco. Vai lá na casa do vereador, o vereador então faz um requerimentozinho, vai lá no prefeito e tampa aquele buraco. Tem um asfalto que está precisando, vai lá, faz os bloquetes. Eu tenho feito esse comparativo sem puxar saco de vereador. Para mim, hoje, o mandato de vereador é mais importante, lamentavelmente, do que o mandato de um senador da República, que eu debato com qualquer senador da República. Eles não têm essa noção, até porque, assim, o vereador, ele se elege com meia dúzia de votos. Por exemplo, aqui em Gurupi, o presidente da Câmara, ele teve menos de 1.000 votos e foi o segundo mais votado.
Mas mesmo quando eles são presidente de câmaras, e a gente está falando de Gurupi, que é uma cidade grande, ele tem dificuldade em ser recebido por deputados. O governador nem recebe. Mas, assim, os próprios deputados que eles ajudam a eleger, eles não têm muito acesso aos gabinetes. Vamos mudar isto. Nós precisamos mudar isto. Mas o primeiro passo seria, o senhor está certo, é ele entender que ele tem importância. Não, o primeiro passo é este, né? Então, neste livro, eu vou deixar um livro aqui, nesse livro eu mostro a tamanha importância que é o mandato deles, né? E se for da vontade de Deus que a gente governe esse Estado, eu vou criar uma secretaria só para ouvir essa base. Quais são as demandas verdadeiras, né? É claro que nós estamos em campo agora e estamos ouvindo eles também para montar o nosso projeto de governo. Mas nós vamos criar uma secretaria só para atender o vereador. A ideia é boa. É quase genial. Não, ela acontecerá. A ideia é boa. Se ela é muito boa, ela é muito boa. Mas assim, a gente vamos falar um pouquinho da questão empresarial, mas antes eu quero mandar um abraço caloroso para as pessoas que apostaram no nosso projeto. O Cooperfrigo, o frigorífico Cooperfrigo, que é uma das empresas mais sólidas e mais tradicionais. E a senhora Andréia. Pessoas extraordinárias. Exatamente. Geradores de empregos. Exatamente. E que estão apostando no nosso projeto. O Oiti Hotel recebe muito bem todos a porta de entrada aqui em Gurupi. Não dão conta de ir para outro. Inclusive, exatamente, atendendo a pessoas, né, que têm costume com o que é bom. E também apostando no nosso projeto, a Fregonese Veras, Clínica Estética Odontológica, dos nossos companheiros, a Maurício Fregonese e a Thalita Veras. A SIG também, a Associação a Comercial e Industrial de Gurupi. E assim, e a todo mundo que está ouvindo, que ouvir, seguir os nossos canais, também é uma prova de que estão apoiando nosso projeto. O senhor falou que, voltando um pouquinho, o senhor tinha falado que tem que o grupo precisa de sua atenção para se consolidar novamente, porque ficou meio negligenciado. Beleza, que, como tem aquele ditadozinho, é o olho do dono que engorda o rebanho, né? A pandemia, que assim que trouxe deu um baque nos empreendimentos de muitas pessoas, inclusive quebrou muitos pequenos, pôs em dificuldade alguns maiores, gerou muito desemprego. Afetou o Grupo Araguaia? Vanja, me permita só a gente concluir o papo político? Eita, o homem está viciado mesmo em política. Permito demais, vamos. Então, veja só. Quando eu escrevi esse livro, eu não tinha propósito mais de voltar à política. Pois bem, mas só que aí você escutava um e outro falando, olha, o que roubava no passado é insignificante a esta gestão atual. De repente, o movimento da Polícia Civil, da Polícia Federal, um belo sábado, eu com formação em contabilidade, resolvi entrar no portal da transparência, há uns 5 meses atrás. 10 horas da manhã, e eu sou meio fissurado em tudo que eu faço. Eu parei 22 horas do domingo, arrepiado com o que eu vi dentro do portal de transparência. E isso que está lá da transparência, na né? Transparência, o que colocaram lá na transparência. Pois bem, diante desse quadro, com esse livro que eu já havia mandado para os vereadores, eu disse, são 3 fatores que me fizeram voltar à política, voltar a falar sobre política. Primeiro, que a corrupção no nosso Estado, ela agora institucionalizou, não é? Agora sim, antes roubavam, agora não, agora resolveram saquear mesmo. O desvio deste governo que está afastado não é menos de R$1 bilhão. Quem está falando é um contador de profissão, é um economista de profissão, é um tributarista de profissão. Ele desviou no mínimo R$1 bilhão e eu acredito que a Polícia Federal chegará lá. Mas se me perguntar um exemplo, eu vou chegar próximo desse número. Então, o primeiro fator é este, não é? A corrupção. Eu que vim da miséria, da pobreza, ver um cidadão roubar o pobre dói. Sem demagogia nenhuma, dói. Se roubar o rico, eu sou contra, mas fica para lá. Agora, roubar o coitado do pobre, que já não tem o que comer, isso dói. Então, esse é o primeiro fator, a corrupção no nosso Estado.
Segundo, emprego. O desemprego no nosso estado é gravíssimo, agravado agora pela pandemia. Terceiro, a nossa mão de obra desqualificada. Nós estamos hoje aqui com a mão de obra muito ruim e estamos com desemprego acima de 60%. Esses 3 fatores me fizeram, então, novamente a retornar à política. Nós precisamos, e aí eu estou visitando os líderes municipais, os prefeitos, os vereadores, nós precisamos trazer empresário para cá. Nós não temos alternativa. E tem mais um outro fator que me fez também voltar para a política, eu estava esquecendo. Eu não consigo entender e muito menos compreender como é que um estado como o nosso Tocantins, com 277 mil quilômetros quadrados de terras, 82% planas e férteis, com a segunda maior bacia de água doce, a maior ilha fluvial do mundo, um turismo ecológico religioso para ser explorado, 10 milhões de cabeças de bovino, estamos caminhando para 10 milhões de toneladas de grãos colhidos a cada ano e aumentando a cada ano, uma piscicultura para ser explorada, um subsolo extremamente rico em pedras preciosas e minérios. Estamos no centro do Brasil, com a ferrovia na porta e a outra ferrovia que está vindo da Bahia. Ou seja, um estado tão rico e um povo tão pobre. 23% do nosso povo almoça e não janta, e às vezes janta e não almoça. E 12% nem almoça e nem janta. No início da pandemia, o Grupo Araguaia comprou 10 mil cestas básicas para distribuir Palmas e Gurupi. Eu tenho vídeo, Vanja, de senhorinhas com a cesta no braço, chorando e agradecendo a Deus, dizendo que tinha mais de 10 dias que não entrava um grão de arroz e um grão de feijão na casa dela. Isso tem que estar errado. O senhor acha que como empresário fica mais fácil, por exemplo, desde que o Tocantins é Tocantins, a gente fazendo cobertura de eventos no Palácio, isso até piada interna entre jornalistas, aquela história. O governador X, independente do governador, isso acontecia com certa regularidade, recebeu uma comitiva da China interessada em investir no Tocantins. Recebeu uma comitiva de empresários de tal lugar, de X lugar. Então, sempre tinha comitivas de empresários interessados em investir no Tocantins. Tinha aqueles vídeos institucionais maravilhosos mostrando as vantagens de investir no Tocantins. Tinha, inclusive, incentivos fiscais. E esse povo nunca voltava. Eu te explico. Aí, assim, e nunca voltava. O senhor acha que o fato o senhor ser empresário dizer assim, olha, eu vim lá de baixo, montei uma empresa no interior do Tocantins e hoje estou estabilizado e no Tocantins, o que acontece? Não é só isso, não. Não é só isso, isso é detalhe. Isso é detalhe. Alguém me perguntou o que o Tocantins tem para oferecer para os empresários brasileiros e estrangeiros. Eu disse, tudo, tudo, tudo. Nós só não temos 3 coisas para oferecer para os empresários virem para cá. Nós só não temos estabilidade política, não é? De 2006 para cá ninguém terminou o mandato, só 2 que não foram presos, mas o resto tudo foram e ainda vão presos. Nós não temos estabilidade política, nós não temos segurança jurídica. Lamentavelmente, o nosso Tribunal de Justiça, com 32 anos, 33 anos, é o tribunal mais corrupto do Brasil, infelizmente, né? Com 5 desembargadores afastados. Isso é uma pena, o empresário não vem e nós não temos a mão de obra também qualificada. Não é? Nós não temos mão de obra aqui. E nós precisamos trazer. Mas então, respondendo a sua pergunta, eu vou te dar um exemplo muito claro. São milhares, mas vou te dar um. Deste governo atual, mas dos outros também, dos outros. Lá em Almas, uma cidadinha pobre, apesar de que hoje a soja está tomando conta, graças a Deus, tem uma mineradora enorme lá, estabelecida, pronto para entrar em ação, 700 empregos direto. Veio pegar uma autorização no governo. A informação que eu tive que pediu 30% de retorno. O empresário sério vira as costas e nunca mais volta aqui. Nunca mais. Só que essa conversa eu escutei de outros governadores. Olha, você vem, mas me dá 20% de participação, me dá 30%. Esses caras, Wanda, esses caras têm que ir para cadeia, Vanja. Tem que ir para cadeia.
Nós precisamos atrair esses empresários para gerar emprego para o nosso Sinal, povo. na verdade, os pedidos de propina é antes da pessoa nem começou a operar ainda, já tem Esse pedido caso que eu estou lhe dizendo. já tem os pedidos de propina. Você imagina essa cidade de Almas gerando 700 empregos direto. O que aconteceria com a vida daquelas pessoas? Ia melhorar a vida de todos, não é? Então, Vanja, resumindo, então esses fatores me fez então voltar novamente à política. É uma coisa de muito sacrifício, não é brincadeira, não é? Você não tem aonde dormir direito, aonde comer direito, você sacrifica a sua vida pessoal, os seus negócios, não é? Mas eu sinto que, pela gratidão que eu tenho com o nosso Estado e com o meu Deus, né? Olha, mas você está falando muito de Deus, mas falarei sempre, sempre. Se alguém achar que isso é hipocrisia, um dia eles vão descobrir que não. Só não fala em vão, só não fala em vão. Como o nosso tempo tá já estourando, eu preciso ainda só que o senhor me fale rapidinho para a gente encerrar. Se o senhor, enquanto suas atividades empresariais sofreram algum baque durante a pandemia, e me conta desse empreendimento que, de alguma forma, vai mudar um pouco o panorama, a paisagem de Gurupi, né? Um shopping sempre faz isso Tá, Vanja, mas só para voltar a respeito do emprego, que esse é um quesito... Sim, está relacionado também à sua função. Tá. Como é que nós podemos mudar essa triste realidade desse Estado com relação ao desemprego? Com relação a trazer os grandes empresários para cá, como o dia a dia acabou de chegar aqui. Os garotos aí, o Branco e o Marlon, se não me falha a memória, chegou aí, está gerando aí, me parece que 300 empregos direto. O que nós precisamos? Nós precisamos de um governo que seja competente e honesto comprovadamente, que tenha coragem e vontade de fazer. Feito isto, nós vamos então trazer muitos empresários para cá e gerar emprego e renda. Eu agora encerro a minha história do papo político, se você permitir, e vamos então responder a sua pergunta. A pandemia realmente judiou de todos nós, é fato. De todos nós, mundo afora, não é? Mas o Grupo Araguaia, um grupo sólido com mais de 30 anos, não é? As revendas Honda, Duas Rodas, a Construtora Araguaia e tantas outras, sofreu muito também com a pandemia. Mas, graças a Deus, ao invés de demitir, nós admitimos, em média, 30% a mais. E em plena pandemia, nós fizemos, então, esse investimento aqui, que eu acredito que ele chegará aí na casa dos 80 milhões de reais, sem nenhum real de financiamento de banco ou de banco de fomento, etc. Com os nossos recursos próprios, com muita dificuldade, é claro, não é? E que dia 8 agora, se Deus nos permitir, todos estão convidados para a grande inauguração desse empreendimento que vai gerar 800 empregos direto, é a nossa meta. As lojas já estão todas ocupadas, dia 8 as pessoas já podem fazer compras de Natal no shopping? Sim, são 98 lojas. Então, essa pandemia, é impossível você abrir um shopping com 100% de lotação. Sim. Mas nós temos 76% de área alocada hoje. Então, nós temos C&A, nós temos o Burger King que está fechando com a gente. O shopping ele foi construído num sistema exemplo do shopping de Palmas, em que permite-se expansão à medida que a cidade foi exigindo. Todos os shoppings têm que ter essa área de crescimento, né? Já é construído de maneira que pode se modular. Isso. Nós temos ainda mais uma área de 8 mil metros para poder... Isso térreo, né? Isso térreo. Nós temos o Colégio Coque, estamos fechando com a Unirg, que vai ter um ensino à distância, Polo Air, Cinema Lumiere e tantos outros, né? E tantas outras empresas. Então, isso para mim, dia 8 vai ser, com toda essa minha história de vida, de empresário, eu acredito que será um grande sonho que eu estarei realizando no dia 8 de dezembro, na hora que a gente descerrar aquela placa e falar para o povo gurupiense, nosso irmão gurupiense, e não só, o sul do nosso estado, fala, olha, está aqui para vocês. Claro que eu estou visando o lucro, não é? Mas eu sei que
nós vamos ter um novo conceito de morar e viver nessa região. Que em 1990 eu abri aqui a primeira filial do Consórcio Araguaia. Então, eu sou cidadão grupiense, viu? Eu amo. Eu vim do Cabo da Enxada, meu irmão está aqui do lado, nós viemos do Cabo da Enxada, aqui do Vale do Araguaia. Isso aqui é o nosso mundo, não é? Eu vou ter que, assim, a gente tem que encerrar a entrevista, mas assim, eu já percebi que tem assunto para muitos outros podcasts, então, assim, quem sabe um dia o senhor volta aqui, a gente continua a nossa conversa. Eu quero agradecer demais por o senhor ter topado sentar aqui, realmente por ter se disposto a perguntar, a conversar sobre o que a gente queria. Agradecer mais uma vez a Cooperfrigo, frigorífico Cooperfrigo, a Oiti Hotel e a Clínica de Estética Odontológica Fregonese Veras por apoiar, e a SIG também por apoiar nosso projeto. E muito obrigada, senador, por estar aqui. Eu que agradeço de coração mesmo. Isso aqui é uma oportunidade ímpar para a gente poder falar. Por exemplo, o tapete. O tapete era do Laurez, não era meu, não. Vou perguntar essa história ao Laurez. Pergunta ao Laurez. Gente, até a próxima. Até o próximo Conexão Agora, 10. Eu não sabia. Alguém me disse que era 48 mil o tapete que ele comprou. Eu sei que o tapete é bonito mesmo, né? Mas, Vanja, agradeço de coração essa oportunidade que você nos concedeu, juntamente com o Sadraque, o Eduardo, e eu quero deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Primeiro, convidá-los a todos, né? A todos, dia 8 de dezembro, a partir das 17h30, na inauguração, então, deste grande empreendimento aqui na cidade de Gurupi. E deixar, então, por derradeiro, uma mensagem de que, mesmo diante dessa pandemia, graças a Deus, posso dizer que hoje debelada, graças a Deus, debelada com a vacina, não é? Essa dificuldade que nós estamos passando hoje, com inflação, com esses governos maluco, não é? Maluco, aonde o coitado do trabalhador, do mais pobre, paga a conta. Eu quero deixar uma mensagem de esperança, né? Pedir a todos que não percam a esperança. Não percam, porque dias melhores virão. O senhor tem know-how, né, para dizer isso aí, porque de onde o senhor veio até agora... Dias melhores virão, porque Deus está no comando de tudo. Nada é por acaso. Esse governo que caiu, isso não foi por acaso, não. Claro que nós temos uma Polícia Federal competente, um Ministério Público competente, mas tem a mão de Deus, você pode ter certeza, Deus é justo, não é? Então, que não percamos a esperança, que um dia nós vamos ter dias muito melhores. Então, pronto, com muita esperança nos dias melhores que virão, a gente encerra o Conexão 10 desta segunda-feira. Amém. Obrigado a todos.